para a nossa próxima parte da agenda, o nosso workshop com o tema Desenvolva suas habilidades de liderança para a mudança social. Esse será um espaço que vai fornecer ferramentas criativas para implementar a partir dos nossos papéis como agentes de mudança. Convidamos Miriam Moreno Belido. Ela acompanha as organizações no processo de mudança. Olá, Miriam, seja bem-vinda. Que prazer vê-la. Acabo de fazer sua introdução para que possam a conhecer. Essa é a Miriam. Ela acompanha as organizações nos seus processos de mudança e transformação. E também responsável pela introdução de novos paradigmas de organizacionais e de governança. Ela é professora externa da Universidade de Saragoça e Escola de Negócios desde 2014. Seu trabalho está baseado em princípios de mudança sistêmicos, ágeis e transfeministas. Ela usa metodologias e ferramentas de diferentes áreas, psicologia e coach. Ela também é fundadora do Sage Navigators e sócia da empresa Greater Than. Obrigada, Miriam, por aceitar nosso convite e lhe passamos a palavra para começar esse workshop. Estou muito feliz por poder estar aqui. Eu sei que tem muita gente que está por trás organizando. É uma honra para mim, meus colegas da Greater Than. Então, eu fui convidada para falar sobre liderança. E liderança, para mim, tem uma maneira especial de ser. Eu quero mostrar para vocês coisas que talvez não se falam muito sobre liderança. É para surpreender vocês. Quando eu acabar de apresentar, vocês podem me dizer se foi surpreendente para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela para ilustrar o que eu vou falando. Eu vou falar principalmente, mas é bom ter uma imagem de suporte, né? É uma ajuda. Então, não estou achando o botão para compartilhar aqui. Então, aqui estamos. Dá para ver, né? Então, como eu falava, a ideia hoje é falar sobre liderança. E a primeira coisa que eu quis fazer é perguntar para vocês o que tem a ver um sacerdote, um padre, uma cooperativa e um modelo de liderança. Então, eu quero fazer essa pergunta que parece uma piada, né? Um argentino, brasileiro e espanhol vão para uma viagem. Então, o que tem a ver um padre, uma cooperativa e um modelo de liderança? Se vocês podem escrever no chat. Então, eu gosto de ver as caras de vocês. Eu pensei, C é o que eles têm em comum, mas aí quando cheguei em liderança, olha, o C, boa. Por isso que você tá com essa cara, né? O que que ela está pensando? Poderia ser o C. Pessoas, alvos em comum, que tem muita. Ah, tem muita fé. É verdade, amo. Podiam ser essas coisas. Alguém fala um modelo solidário. Eles tentam mudar a realidade, diz Nicolás, junto às pessoas, ótimo. Guiam pessoas com um fim comum, bem comum. Bom, vocês estão pensando muito. Adoro. Então, eu vou aqui esclarecer o mistério. Tem mais respostas no chat. Falam sobre mobilizar, comunhão. Mas eu vou resolver aqui esse mistério. Essas três coisas estão unidas pelo que eu vou falar hoje. Tem uma pequena anedota, uma história assim. Bom, eu vou falar. Na Espanha existe um grupo cooperativo que é muito, muito grande, que talvez vocês conheçam. É o grupo Mandragon.
talvez, ou Organização Mondragon, é uma organização cooperativa, corporação cooperativa. Se vocês não conhecem, eu falo para vocês. Foi fundada por um padre que se chamava José Maria Arritmendia Arieta. Isso aconteceu em 1956. E para dar um contexto, na Espanha, naquela época, nós acabávamos de sair de uma guerra civil, a gente estava numa pós-guerra com uma ditadura naquele momento do general Francisco Franco. Bom, vocês devem conhecer algumas dessas referências. Então, o padre, na época pós-guerra, ele está disfarçado. E no povoado onde ele morava, ele tentava fazer mudanças sociais, melhorar o ambiente, a economia em que ele vivia. E ele tentava fazer isso fazendo acordos com as empresas, né, o tecido empresarial que estava começando a se recompor. Mas naquela época a Espanha ainda não tinha um sistema de bem-estar social como tem hoje e eh, queremos muito que ele não se perca. E ele queria fazer parcerias com o tecido empresarial, criar escolas ou dar alguma assistência sanitária em colaboração com as empresas que davam trabalho para as pessoas. Então, uma das coisas que ele fez, uma tentativa dele, depois de várias tentativas não conseguiu, aí ele pensou, eu vou ter que fazer, eu. Mas ele pensou também, nós temos que fazer, nós trabalhadores e trabalhadoras. Então, ele pensou em que as pessoas fizessem primeiro uma escolinha, depois uma assistência para dar cuidados da saúde, e depois falaram assim: por que que a gente não faz uma empresa cooperativa e a gente cria emprego para nós? Então, foi uma das primeiras experiências em nível de educação, passou disso para vamos criar uma empresa. Então, isso aconteceu lá no ano de 56 e dali surgiu a corporação Mondragon, que emprega umas 70 mil pessoas, são 278 empresas que estão em 150 países. Como é muito grande, tem empresas em outros países que você pode visitar para conhecer. Eles são muito generosos para explicar o modelo cooperativo, são pessoas muito amáveis. E por que que eu falo sobre esse contexto cooperativo? Porque a partir daquele grupo corporativo, outra colega, Ana Manzanedo, e eu fomos encarregadas de fazer um wallpaper sobre liderança, porque eles queriam explorar diferentes tipos de liderança e isso tem a ver, bom, o que que tem a ver um padre? A gente já falou, cooperativa, né? Mas e o modelo de liderança? Esse grupo cooperativo que pediu para nós fazermos isso, pediu para a gente apresentar um estudo, um marco teórico prático sobre liderança, porque eles querem explorar e desenvolver lideranças dentro da cooperativa. Minha colega, eu fizemos esse wallpaper e eu quero compartilhar isso com vocês. Uma coisa que é um modelo que pode ser amplo para vocês, mas eu vou compartilhar isso com uma pequena bússola para pensarmos, refletirmos nos 4 estilos de liderança e as diferenças que eles têm, qual você se identifica mais, né? A ideia é você refletir nisso. E vamos refletir mais um pouco sobre os que para mim são menos conhecidos e eu vou falar como nós aterrissamos isso no Greater Than e esses estilos de liderança como podem ser levados para a prática, tá? Para não ficar tão abstrato. Tudo bem? Vamos fazer isso? Vamos lá. Aqui eu quero mostrar uma foto para vocês conhecerem o padre José Maria. E aqui está também o logotipo da Mondragon. Porque eu e minha colega fomos encarregadas desse estudo?
desse marco teórico prático, porque eu e ela, nós coincidimos em que vivemos em realidades organizacionais muito diferentes. Nós duas começamos trabalhando em organizações onde havia uma estrutura, uma cultura hierárquica, onde tinha lideranças que se relacionavam com tomar decisões top-down. Nós tínhamos tido sorte, a gente tinha passado por organizações com mais flexibilidade no estilo de liderança, apesar de serem estruturas bem hierárquicas. E depois nós duas, quando nos conhecemos, foi no contexto de uma organização global que se chama Wisher, onde ainda tudo devia ser feito na parte de liderança. Era uma parte de. Tinha muitas organizações do mundo, tinha pessoas da Colômbia, do Chile, e um grupo de pessoas, eu entre elas, nós estávamos interessados nessa parte de governança. Ainda tinha que ser feito tudo em governança. E a gente pensou, por que que a gente não faz algo diferente? Então, tivemos a oportunidade de experimentar. As pessoas na rede estavam muito abertas, elas estavam experimentando com muita coisa que tem a ver com economia social, economia colaborativa e outros métodos, Smart City, tudo que vocês podem imaginar. E ali nós tivemos nossas primeiras experiências. Foi um ótimo laboratório para desenvolver uma liderança que, aos pouquinhos, está entrando em outras organizações. Essa frase aqui, em uma vida só, há muitas vidas. Isso nos ajuda a entender que podemos viver em diferentes contextos. E aqui está o modelo. Eu compartilho isso com uma diagramação que me pediram, que foi Acción contra el Hambre, foi quem pediu isso para mim. Depois eu vou mostrar como foi a diagramação original, mas a Acción contra el Hambre pediu essa diagramação específica para eles e para todas as pessoas de empreendimento. Eu compartilho isso porque eu devo fazer. Então, os estilos de liderança são esses aqui. O primeiro é autocrático. Eu acho que todo mundo conhece. A pessoa na função de liderança é quem principalmente toma as decisões. Então, isso vai se movendo top-down. Provavelmente vocês já tiveram experiências nesse tipo de liderança. Um outro estilo que nós identificamos foi o participativo, ou seja, a pessoa na função de liderança continua sendo quem toma as decisões, mas antes de tomar, consulta, pede opiniões, pontos de vista das pessoas da equipe. Mas a pessoa na função de liderança continua quem toma as decisões. Um terceiro estilo, que dependendo do contexto pode ter nomes diferentes, mas ao serviço é um nome que se repete bastante, e é que a pessoa na função de liderança é mais uma no time. Ela não está acima de ninguém numa estrutura hierárquica. A única coisa que ela faz é que ela tem uma função adicional em que ela tem que ajudar a equipe. É uma função diferente de ajudar a equipe para tomar as decisões da melhor maneira possível, ajuda eles a se desenvolverem, tenta solucionar os problemas que eles se deparam quando estão trabalhando para que eles não tenham que focar no problema e possam continuar trabalhando. É um estilo de liderança prestativa. E distribuído é uma função de liderança que não está centralizada em uma pessoa apenas. Pode ser feita por uma pessoa, depois por outra. Está distribuído entre todas as pessoas. A pessoa que no momento tem essa função não é quem toma as decisões, não concentra a tomada de decisão. Essa função está distribuída.
Então, esses são os 4 estilos que nós revisamos. Essa diagramação é a que a gente usou para Action contra Elambre, mas eu queria mostrar para vocês como foi a diagramação original pa para Mondragon, porque nós apresentamos como uma continuidade entre polos que se afastam. É a linha que está em cima. Tem um monte de eixos que a gente poderia ter usado para apresentar de uma maneira organizada, de esquerda para direita, esses estilos. De fato, a gente avaliou fazer matrizes complicadas com diferentes eixos, mas acabamos optando pelo mais simples, para não deixar muito complicado. E ao escolhermos um eixo, nós escolhemos o que para nós era mais central. Se a tomada de decisões está centralizada ou distribuída, porque as lideranças, inevitavelmente, a maneira tradicional de entendermos a liderança é a maneira de entender o poder e como as relações de poder se articulam. E não há nada que concentre mais poder do que ter o poder de tomada de decisão. Você tem controle sobre o que acontece. Então, por isso nós escolhemos esse eixo. Então, aqui em cima nós fizemos uma linha que não são 2 polos, mas 2 setas. Tudo que você quiser para um extremo e tudo que você quiser para o outro. E ali nós colocamos os 4 estilos de liderança que nós propusemos com a ideia de que tenha uma área cinza em meio. Talvez alguém possa dizer: "Ah, eu me identifico com um estilo autoritário personalista". Bom, pode ser, e a pessoa se identifica com isso, e se ler o conteúdo que nós colocamos ali, você se sente identificado com essa liderança, de manual, de livro, assim, a gente fala na Espanha uma coisa que é ao pé da letra, mas de fato, a maioria das pessoas não, vai ter um pouquinho de um pouquinho de outro, da esquerda, direita, por isso não queremos apresentar isso como categorias estagnadas, que são as que aparecem aqui nessa apresentação de Ação contra Lambre, e sim deixar espaços para áreas cinzas entre um estilo. Então, aqui é onde temos a primeira pergunta, que vamos falar em seguida. Com qual você se identifica? Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de contar uma história que aconteceu quando estávamos publicando os assuntos de liderança e quando, nesse ponto, o estilo de liderança, quando servia de um vértice de apoio, observamos que havia alguns pontos que poderiam levar a uma má interpretação. Isso acaba desenvolvendo um estilo paternalista, autocrático, ao invés de um estilo do serviço. Eu encontrei algumas ilustrações que facilitam o entendimento. É mais uma maneira de ilustrar o que eu estou tentando dizer. Aqui vocês veem esses, essas figuras, que são alguns comics, que explicam de uma maneira maravilhosa o que eu quero dizer. E eu gosto muito porque são bastante divertidos. E falam de liderança, de coaching. Então, por exemplo, aqui do lado direito, essa imagem, que chamamos de o grande gerente, o grande manager, que está à frente à sua equipe, e ele desvia tudo que possa afetar de maneira negativa a equipe, por exemplo, como se fosse uma chuva, eles estão ali reunidos, ele desvia políticas internas, normas, metas que não são razoáveis, impossíveis de atingir. Então, quando a liderança está ao serviço da sua equipe, na minha opinião, isso que seja talvez uma má interpretação, porque se protegemos a equipe desse tipo de situações, de deadline, de prazos que não são razoáveis, muitas reuniões,
nós estamos fragilizando a equipe, porque não estamos deixando que eles se interem com o que está acontecendo em realidade. Na minha opinião, essa é uma forma paternalista de liderança. E eu queria apresentar nesse fórum para que possamos entender que muitas vezes essa maneira paternalista, ela não está realmente fazendo um serviço à equipe. Ou a imagem da esquerda, que diz, não apresente à equipe os seus superpoderes, que isso está mais alinhado com o autocrático. Mas, por outro lado, deixa que a equipe descubra seus próprios poderes. E aqui visualiza as equipes que possam desenvolver seus próprios poderes. Ao invés de você empoderá-los, deixe que eles mesmos se deem conta quais são os seus poderes. Eu acredito que existem opiniões controversas, que para mim essa seria mais uma questão de liderança de serviço, em contraposição à liderança paternalista. É um tema bastante controverso que podemos continuar falando por um bom tempo. Então, a pergunta é: como ajudar a equipe para que possam se identificar? Não que você talvez esteja tentando fugir, proteger com o guarda-chuva e no final é o líder que tenta renegociar os prazos limites, de que maneira as políticas impactam a equipe, ao invés de deixar que a equipe lide com esses problemas. Então, para isso serviu essas figuras para ilustrar essa situação. Também, outro ponto de vista é que se alguém te dizer que você poderá identificar qual dos estilos. Ok, voltando ao slide anterior. Então, todos são válidos. Então, é importante ter duas condições importantes, ou talvez três, na verdade. A primeira, importante ter respeito às pessoas. E que não seja, então, um estilo de liderança autocrático, mas que sempre exista respeito pelas pessoas. Mas não é suficiente, na minha opinião. Também é importante ter um acordo definindo qual é o estilo de liderança com qual mais nos identificamos. Esse acordo entre as pessoas a quem irá liderar com o líder, junto com a equipe. E a equipe possa dizer, esse é o estilo com o qual nos sentimos confortáveis, e para que o líder siga com esse tipo de liderança. É importante ter respeito às pessoas. E o terceiro ponto é que esteja também alinhado com a cultura da organização. É muito difícil encontrar uma organização que seja organizando a si própria e que existam indivíduos com um estilo autocrático que não tenha nada a ver com a cultura da organização. Por exemplo, alguém está na liderança com um estilo que não está alinhado com o estilo da organização, e isso vai gerar problemas. Quando temos uma organização extremamente hierarquizada, onde as decisões partem de cima, através de uma hierarquia estabelecida, e nesse caso, a equipe talvez não se identifique com esse estilo e queira outro tipo de liderança, onde, às vezes, em diversos contextos que eu tenho acompanhado, é mais fácil desenvolver alguns estilos paralelos, onde essas experiências da liderança distribuída e da organização. E a ideia é que esse projeto piloto depois seja estendido ao resto da organização. E isso é muito mais factível, viável. Por outro lado, tivemos situações onde
onde não foi possível, porque viram como esse estilo de liderança como uma ameaça ao estilo organizacional. Isso também pode acontecer. Então, em resumo, na minha opinião, qualquer um desses estilos dos quatro são válidos, desde que exista respeito entre as pessoas, que existe esse acordo com a equipe. Se você for uma líder autocrática e aceita pela equipe, isso esteja também alinhado, principalmente com a cultura organizacional. Para mim, se estiver esses três pontos em referência, qualquer estilo é válido. Eu tenho minhas preferências, claro, e tenho certeza que também vocês terão suas preferências e está tudo bem. A minha preferência é o estilo distribuído, e é nesse que quero me aprofundar um pouco mais, porque se trata de uma ferramenta bastante específica, ou seja, indiferente qual seja o estilo de liderança que prefere, o mais importante é que esteja alinhado com a cultura organizacional. Algo que também é importante levar em consideração, você pode dizer, ok, isso que nos apresentou a Miriam, temos, na nossa organização, o estilo participativo, mas gostaríamos de estar mais próximo do distribuído. Por que não? Mas é difícil que isso aconteça se não existir uma mudança na estrutura organizacional. Ou seja, você não vai conseguir introduzir uma cultura participativa se não é o estilo da organização. Ou seja, de que vale tentar instituir um estilo distribuído se a cultura organizacional não irá aceitar? Eu vou entrar em detalhes em seguida. Quando temos uma organização que use o estilo participativo e que exista uma hierarquia na organização, existem diversas atividades que favorecem esse estilo participativo de liderança. Com certeza, essa cultura propicia a liderança participativa, motiva ao funcionário que tenha participação. E isso seja por ter motivações que levem a maiores responsabilidades, maior remuneração, e muitas vezes é necessário capacitar esse indivíduo para envolvê-lo em um planejamento estratégico, e como recompensa, essa pessoa será um salário maior, maior estabilidade, um contrato de longo prazo. Quando a entidade faz esses tipos de ajustes, que são importantes, não são pequenos, então, os indivíduos que formam parte dessa organização e os líderes estão associados com essas recompensas. E se isso não existir, vai ser difícil que aceitem esse estilo participativo. E se tratamos de implementar uma liderança distribuída, já é um pouco mais complicado, porque eu vou ser o indivíduo que vai preparar esses contrato mais estável, alocação de responsabilidades, e esse já é um estilo mais complicado de implementar. Por isso, quando existe uma mudança na liderança, é importante também estar alinhada com a cultura organizacional. E também é importante informar e capacitar os indivíduos que estão na liderança. Se queremos implementar uma mudança na liderança, é importante, então, capacitar os indivíduos e sinalizar essas mudanças de uma maneira organizada, estruturada. E é importante levar em conta que haverá um período de transição. Eu queria apresentar esse cenário macro que tem como a importância da cultura organizacional em relação à liderança.
Então, basicamente, era isso que eu tinha que apresentar no Estilos de Liderança. Me coloco à disposição para responder alguma pergunta específica. Então, eu paro para algum comentário ou sigo adiante? Bom, não tivemos nenhuma manifestação, seguimos. Bom, ninguém disse nada, então, Rebeca, Carolina, algum comentário? Vou seguir. Quero agora apresentar algumas ferramentas. Quando falamos em que ferramentas utilizar, eu pensei que seria interessante associar com casos reais, que eu terei prazer em apresentar para vocês. Como consultora, eu acompanho empresas que tentam mudar a sua estrutura organizacional e caminhar a cada vez mais a uma cultura de liderança distribuída. Mas, por aspectos de confidencialidade, eu trouxe exemplos próprios da minha organização, a Greater Than. E aqui eu deixarei para vocês o site da minha organização, maiores detalhes. Então, aqui vocês têm um pequeno exemplo. Fazemos, então, na nossa organização para estabelecer a distribuição da responsabilidade? Bem, temos processos claramente estabelecidos, específicos. Esses processos permitem que todas as pessoas que formamos sejam capazes de tomar decisões dentro de um consenso. Nós usamos alguns modelos decisionários, com consentimento. Nós também utilizamos um sistema de definição de papéis, ou seja, as pessoas, além de organizar as suas atividades, junto com Brace e comigo, também nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Então, o passo principal seria desenvolver o papel de cada um, em que faz cada indivíduo. Não é simplesmente uma descrição de cargo convencional, não. Isso é muito mais específico, no sentido que um indivíduo pode exercer vários papéis. Ele pode ter um posto de trabalho, e essa mesma pessoa, ela pode ter 10 papéis diferentes. E esse mesmo papel pode ser também compartilhado por 2 ou 3 pessoas dentro da organização. Aqui, nesse slide, mostra, então, uma planilha que utilizamos para definir esse aspecto dos papéis. Uma das funções que podem ser definidas é de impulsor ou impulsora, impulsionador, que pode ser usado num projeto para que uma pessoa tenha várias responsabilidades que estão muito próximas do que num contexto tradicionalmente organizado seria um líder. Mas a maneira que nós temos para descrever nessa tabela aqui é um pouquinho diferente. Uma função de impulsionador, a pessoa não toma decisões. As decisões são da equipe, porque a função está distribuída. Só que essa pessoa também vai lembrar a equipe sobre os deadlines do projeto para que o tempo possa dar para fazer tudo. Também vai lembrar a equipe sobre as normas e acordos que estabeleceram, caso alguém violar algum desses acordos. Então, essa seria uma tarefa dessa função. Então, teria que se encarregar do que os acordos da equipe sejam cumpridos. Então, essa seria a função do impulsionador, que pode variar de projeto para projeto. Através desse sistema de divisão de funções, nós podemos deixar isso escrito numa planilha do Excel, numa planilha digital ou um aplicativo mais sofisticado, que é o caso desse aqui, que é
o Maptio. Está aqui no chat, caso algum de vocês tenha curiosidade. Então, nesse aplicativo, aparecem as funções e suas definições e quem está desempenhando qual. Inclusive, essa função de impulsionador, que nós chamamos também de drummer. Esse sistema de funções junto ao processo de decisão distribuída é a maneira em que a Greater Than ali nós temos o gerenciamento dessas lideranças distribuídas. Então, eu não quero entediar mais vocês. Eu vou deixar aqui essas informações. Tem newsletter que eu escrevo toda semana. Eu vou colocando reflexões, compartilho diferentes coisas. Então, vocês podem assinar. Inclusive aqui no chat eu vou colocar vários links nesse boletim. Tem também o site da Greater Than, onde tem os newsletters e tem mais informações sobre como nós nos organizamos. Em junho, vai ter um evento durante todo o mês com diferentes oficinas. Ele se chama Jamboree. Ainda não está tudo publicado. E no LinkedIn vocês podem me achar, conectar, vão escrever se precisam de mais informações, qualquer coisa que vocês queiram saber mais. Então, eu vou parar por aqui e vou ouvir se vocês têm perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho perguntas para vocês. Eu vou colocar aqui no chat se alguém quiser responder uma delas, seria muito legal. Posso ouvir vocês também. Ótimo! Achamos que esse espaço é muito importante. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer tranquilamente. Pode escrever também aqui no chat. Vou dar alguns segundos. Estevão, tem uma mão levantada de Juan Carlos, do Peru. Obrigado, Miriam. Muito interessante sua intervenção. Eu queria saber o seguinte: esses estilos de liderança também são estilos de trabalho, né? Podem ser aplicados como estilo de trabalho. Tem algum estudo que fale se tem diferença na eficiência entre esses tipos de liderança? Essa é uma ótima, ótima pergunta. Em termos de eficiência, tem estudo sim. Agora mesmo eu não trouxe nenhum, mas se você tiver interesse, eu posso pesquisar aqui nas minhas informações e compartilhar. Mas o que eu posso falar agora, e eu vou aqui compartilhar minha tela de novo, cada um desses estilos de liderança provocam coisas diferentes, lógico. É uma maneira diferente de liderar a equipe, isso gera reações diferentes. Então, no estilo distribuído, como está ali escrito, é um estilo que é demonstradamente é um estilo que gera mais iniciativa nas pessoas, equipe, engajamento e colaboração aumentados e, portanto, tem maior eficácia, né? Que você está perguntando. Quando tem alto engajamento, tem iniciativa, eu me atrevo a falar as coisas, eu me atrevo a propor melhorias. Eu me atrevo a dar a minha opinião, a dizer que eu não concordo com alguma coisa, isso nos leva para inovação, melhoria, aumento da eficiência, trazer ideias novas. E quanto mais para a esquerda nos estilos de liderança, isso acontece menos. As pessoas no time tendem à passividade. Pode ser que algumas não, mas são exceções. Num estilo autocrático, as pessoas sejam mais passivas. Num estilo de liderança autocrático, ele condensa as informações estratégicas, então passa menos ferramentas para as pessoas.
para que elas tenham capacidade de pensar. Elas têm menos acesso às informações. No estilo autocrático, não vai ter os níveis de transparência radicais que existem no estilo distribuído. Então, as pessoas na equipe, embora elas queiram pensar, mas elas têm menos informações. Então, esse pensamento vai ser de menor qualidade. E isso tem um impacto no que você está falando sobre eficiência e produtividade. Muito bem, temos a mão levantada de Magdalena Renteria. Pode fazer a sua pergunta. No líder participativo, no líder participativo tem uma pergunta. Mesmo que o líder seja comunicativo ele participe muito e passe as funções para que as pessoas participem e as pessoas não participam, o que que acontece ali? O que que faz um líder participativo? Porque os outros líderes não estão captando essa comunicação efetiva para usar as funções deles. Deixa eu ver se eu entendi bem sua pergunta. Você está pensando o que acontece quando existe um líder participativo? Isso significa que dá espaço para a equipe participar e a equipe não faz. É isso mesmo? Então, essa pergunta é muito, muito boa. Quando isso acontece, primeiro seria interessante se perguntar por que que isso está acontecendo. Muitas respostas podem aparecer. Em algumas organizações, eu já vi que isso acontece porque historicamente as pessoas não tiveram participação e de repente um líder novo que é participativo ou de repente decidiram que vão mudar o estilo e a equipe tem que enfrentar uma dinâmica nova, eles não estão acostumados. Então, precisa de uma fase de transição para ter essas dinâmicas novas, porque o time fica surpreso, não sabe como lidar com essa nova situação. Num outro contexto, eu já vi que tinha um líder participativo, mas a estrutura organizacional não era participativa. É isso que eu falei antes, né? É bom isso estar alinhado. Então, esse líder participativo, ele vai premiar que as pessoas deem propostas, mas a cultura organizacional não impulsiona, pelo contrário, ela castiga. Se a proposta não é brilhante, você falou bobeira. Então é melhor eu não propor nada. Quando for uma bobeira e quando for uma coisa brilhante, é melhor não propor. Então pode ser que o contexto fique banindo o que o líder participativo quer premiar. E pode haver mais casuística. Eu falei apenas duas das que eu mais vejo. Então, a pergunta que você tem que se fazer é por que as pessoas não participam quando você dá espaço para isso? E então trabalhar nessa razão. Pode ser que o time não quer. Eu prefiro que me falem o que eu tenho que fazer. Eu estou muito bem com isso. Então, pode ser que dentro de um time todos coincidem em preferir um líder autocrático. E aí chega uma pessoa que é participativa, e aí então vai ser difícil, a gente não se entende. Então precisa aí pesquisar um pouquinho mais sobre as causas. Se você quiser me falar um exemplo concreto em que você está pensando, você pode comentar. Eu estou falando aqui os que eu mais vejo. Eu tenho um exemplo parecido com o que você fala. No meu espaço, onde eu sou líder, pelo visto, Magdalena tem problemas de conexão. Então, vamos dar continuidade aqui no Equador para falar depois mais com a Magdalena. Temos uma pergunta no chat, também tem a mão levantado de Mariano Barreiro. No chat, nós temos a seguinte pergunta, Miriam. Você poderia dar exemplos de cada um dos tipos de liderança? Ou, por exemplo, qual tipo de liderança tem um time de futebol ou uma orquestra?
para a gente entender melhor. E depois vamos ter a pergunta de Mariano. Ok. Olha, eu acho muito divertida essa pergunta no chat. Obrigada, porque ninguém tinha feito para mim. E eu gosto de ter criatividade para responder. Como eu pensaria num time de futebol? Bom, num time eu vejo diferentes momentos. Eu acho que tem diferentes momentos de liderança. Por exemplo, eu vejo, é claro que vai ter times e times, né? Nem todos são iguais. Então, vou pensar num time de futebol convencional, que são os que eu tenho na minha cabeça. Eu vejo uma liderança muito forte de um treinador que vai falar qual a estratégia, né? O que que eles têm que fazer. E isso deixa ele no lado autocrático, mas ele pode ser participativo porque pode perguntar a opinião das pessoas, mas quando eles vão na quadra, mesmo tendo o treinador do lado falando coisas para eles, tem uma coisa inevitável, é o time que está correndo, eles têm que improvisar. E pode ser que eles vejam os sinais do treinador e pode ser que tenha horas em que eles não vejam esse sinal e eles tenham que tomar a decisão de subir, baixar a bola, sei lá. Então, isso seria um espaço de autonomia que eles têm que se aproxima. Não é uma liderança distribuída, porque também tem um líder dentro do time, né? Um capitão. Mas eles têm espaços de autonomia. Mas falando isso, aproveito também para comentar uma coisa. Tem times que pensam que têm alto nível de autonomia e por isso eles têm o sentimento de nós somos autônomos, nós podemos tomar, somos auto-organizados. Mas um time que é auto-organizado pode ser que tenha autonomia apenas nas áreas que são da sua competência e não podem influir em coisas que passam lá fora, em outras áreas da organização. Então, para mim, isso não é um time auto-organizado. Eles têm autonomia dentro do seu trabalho, o âmbito do trabalho deles, e é apenas um micromanagement, mas é isso. Eu não entendo muito de orquestra, mas eu vejo ali, pelo que observo, nós temos o maestro com a batuta, e quando fazem, então, a sua apresentação, não sei como seria, talvez, nos ensaios, porque são a portas fechadas. Eu sou apaixonada por orquestras. Mariano, que tem algo para perguntar? Acredito que Mariano pediu também o espaço, tem a palavra. Apenas dois pontos que eu quero destacar. Aprendi muito durante a apresentação, mas, primeiro, organizações comunitárias com as quais eu trabalho, e aí eu vejo esse processo onde o de liderazgo, mais que o democrático, o participativo é mais observado na América Latina. A inclusão, a tolerância. Em primeiro lugar, nós temos então que trabalhar a cultura organizacional para que possa ser participativa. Esse democrático participativo na organização, se tratamos de colocar, vai haver muita frustração, porque no modelo latino-americano está acostumado com ditaduras e cada um tem a sua experiência em seus próprios países, observando a ditadura. Então, é difícil comparar com uma liderança participativa, porque as pessoas estão acostumadas a ter antes uma pessoa apenas, um líder que decidia tudo, e do que ter os indivíduos participando, pensando. Então, esse exercício da cultura democrática participativa é difícil de introduzir e concluir essa liderança, estilo de liderança participativa, que é o objetivo, mas essa é a referência que temos na América Latina de organizações civis.
Obrigada, Mariano. Eu gosto muito da sua apresentação, seu- quando as culturas da América Latina estão associando a sua liderança e de que maneira nos contexto social e político. É uma comparação bastante interessante. Agora, vamos dar a palavra para Mariela. Ela está aqui com a mão levantada há alguns minutos. E depois passamos a palavra para Molero, que é a sua última pergunta aqui no chat, para que possamos fechar esse espaço e temos outras apresentações. Ok, Mariela, passo a palavra. Boa tarde. Parabéns, Miriam, aos organizadores. Eu falo desde o Uruguai. A minha pergunta tem a ver com os temas de liderança. Nossa cooperativa trabalha com projetos e leva em consideração os tempos dos projetos, e sem que exista um estilo de liderança mais adaptado. Então, como lidar nesse cenário? É possível que, quando lidamos com projetos e a definição de papéis, será que isso ajudaria a nossa organização, que é uma cooperativa, a poder ter melhores resultados e ter esse em direção ao modelo distribuído? Porque, lógico, a intenção é chegar nesse ideal, mas qual a viabilidade de chegar nesse estágio quando, ao longo desse processo, nós temos que levar em consideração nossos prazos? É o mesmo que você dizia, por exemplo, de uma orquestra. Como chegar nessa harmonia da equipe? Então, eu acabei no final fazendo duas perguntas, uma atrás da outra. Obrigada, Mariela, por essa pergunta composta, porque você está chamando a atenção a um ponto muito importante. Então, começo por falar a respeito dos prazos. Eu acredito que sim, é possível que possa uma empresa, uma organização trabalhar com estilo de liderança em base a projetos. É possível implementar sem haver fricções, atritos, desde que exista uma comunicação, dizer que toda a equipe está de acordo, que seja dessa maneira, e que ninguém vai pressionar a equipe, sempre que existir esse aspecto do respeito, eu acredito que funcione perfeitamente. E a outra pergunta, qual o projeto que funciona melhor com um estilo de liderança? Eu gostaria de pensar um pouco mais nesses, mas de imediato, eu diria que não tem nada a ver com o tipo de projeto. E eu vou explicar o motivo. Eu não sei se era isso que você tinha em mente, mas eu estou assumindo aqui um cenário. Existem várias pessoas, não estou falando, me dirigindo a você, mas muitos pensam que se os projetos têm prazos justos para chegar ao cumprimento desses prazos, é importante uma liderança democrática. Existem pessoas que pensam dessa maneira, não digo você. Mas, na minha opinião, é um tanto confuso. E o que eu quero dizer com isso? Porque pensam que o estilo distribuído seria a tomada de decisões em base a consenso. Lógico, esse é o ponto principal, mas as organizações que se gestionam a si mesmas, nós não utilizamos o consenso, apenas utilizamos para dois pontos. Quando é algo muito fundamental na organização e que, por exemplo, vamos mudar os valores da organização. Isso, aí sim existe consenso. Esse tipo de coisa. Para todo o resto, nunca, nunca utilizamos consenso. Utilizamos outro modelo que tragam um equilíbrio, que cada as pessoas possam contribuir para a decisão, mas que seja uma tomada de decisão rápida, dentro do prazo estabelecido.
Somos muito conscientes disso. E se não participou, então passamos adiante, porque o prazo é o determinante. Caso tenha interesse nessa situação, eu tenho aqui uma apresentação que explica esses modelos de uma maneira perfeita. E, se quiser, através dos nossos amigos da Rede Colaborar, fazemos chegar até você essas informações. Então, nesse ponto, a definição de papéis ajuda muito. O que eu quero dizer? Quando falamos do estilo de liderança autocrático, então partimos, se eu sou a chefa, eu mando, e isso é muito rapidamente assimilado, porque está tudo muito claro, e, finalmente, isso é aceito. Mas aí nos perguntamos, eu não sou um gargalo de muitas coisas que poderia ser feita de maneira mais rápida, mas isso não acontece porque ninguém na equipe tem nenhuma clareza sobre a definição dos projetos. Tudo que está em cima de mim. E a equipe me veja, e a equipe vê dessa maneira. Eu me ocupo de tudo, disso, daquilo, e não conseguimos trabalhar. Mas é importante que isso tudo seja, a definição dos papéis esteja claramente definida. E isso gera velocidade no processo. E se alguém não está de acordo, é possível, então, eu verifico e lo retiramos dessa posição. Obrigada. Então, encerramos agora com Nicolás. Ele tem uma pergunta. Ele levantou a mão. Quero lembrar que, se deixarmos alguma pergunta que não tenha resposta, serão respondidas mais tarde, através do material definido. Ok, Nicolás, você tem a palavra. Obrigada, Miriam. Vamos revisar o material que você apresentou com muito interesse. Foi um prazer estar aqui presente e escutar sua apresentação. E certamente a sua apresentação tocou a cada uma das nossas organizações. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre um caso que temos aqui na Colômbia. São grupos sociais de diferentes tamanhos, tipos, estilos, e o ponto que elas têm em comum é que são 35 organizações e, de alguma maneira, todas trabalham para a promoção da paz em seus territórios. E outro ponto em comum, elas também são doadoras da IAF. Nós não chamamos tanto de grupo ou rede, é um sistema. E dessa maneira, eles estão auto-organizados com respeito à sua estrutura, procedimentos, a forma como se reúnem, a sua maneira de atuar. São auto-organizadas. Não existe um modelo definido a seguir. Elas surgem das necessidades e elas se auto-organizam. E, neste momento, observamos a necessidade de um processo de formalização das estruturas existentes. E seria interessante que você falasse, ainda que fosse brevemente, de uma combinação de estilos de liderança que poderiam talvez ser apropriados para esse processo organizacional que surgiu de uma maneira emergente, em vista das necessidades, e agora precisam estruturar-se de uma maneira clara e necessitam formalizar seus processos. Nicolás, sua pergunta é muito interessante. O que você descreve tem muito a ver com aquilo que chamamos de igualdade e funções. Ou seja, você descreveu que são 30 e poucas organizações, se reúnem ao redor de um interesse mútuo e elas são iguais entre elas, não existe uma hierarquia entre elas. E cada uma dessas organizações tem sua própria cultura e, consequentemente, estilo de liderança. Ou seja, e tem, de uma maneira legítima, seu estilo de liderança. Ou seja, umas
adotam diferentes maneiras entre elas, e elas são colocadas num ambiente onde elas têm que conviver, e a partir da sua cultura organizacional, e elas não têm legitimação de seus estilos de liderança. Mais ou menos nessa direção, correto? É isso mesmo? Então, eu diria que, a partir do meu ponto de vista, o trabalho que tem que ser realizado é especificar, ter uma conversa com os participantes e dizer, ok, nós temos aqui diversas organizações diferentes e a diversidade contribui para a riqueza, mas também é um desafio, porque faz com que nos custa entender a partir do código de cada organização. Dentro da nossa própria organização, nós nos entendemos, mas aqui em grupo se torna mais difícil, não? Um pouco confuso também. Então, teríamos que gerar os códigos comuns para esse sistema, e não o que cada um individual, mas um apropriado para esse novo sistema. E deve funcionar, levando em consideração que partiram de bases diferentes. Somos aqui um sistema formado por pessoas de diferentes organizações e temos, então, que criar um código comum para nos entender melhor. E aí perguntar, que códigos vamos definir para a organização? Isso pode ser de uma maneira bem rígida ou pode ser flexível. Então, se a decisão for que o estilo de liderança for distribuído para o ambiente de sistema, ainda que individualmente sua organização seja diferente, ou podemos dizer, ok, vamos aceitar que a pessoa que seja líder de um projeto, ele vai escolher o estilo de liderança que se sinta mais confortável. E isso pode ser diferente da sua organização. E aí será respeitado o estilo que for utilizado para esse projeto, que seja segundo o líder. E quando estivermos, então, em outro projeto, outro ambiente, será outro estilo. Eu acho que esse talvez seria importante desenvolver essa cultura própria do sistema, uma cultura nova. E a partir daí falar das suas diferenças entre vocês. Não sei. Eu tentei me explicar dessa maneira, mas acho que é importante pensar a respeito. Obrigada, Miriam. Muito obrigado, Miriam, por essa oficina tão interessante. Esperamos ter você em mais atividades aqui na rede de Colaborar, valorizando